Estamos de volta com o Quarto Mundo, um programa totalmente feito por jovens. O nosso convidado agora é Newton César de Oliveira, que é estudioso do fenômeno OVNI. Tudo bom, Newton? Tudo bem, vocês? Newton, teve uma descoberta recente de umas marcas nas plantações de Santa Catarina. E eles dizem que foram feitos por extraterrestres. Você acha que é fraude ou é de verdade isso? Então, essas marcas que aparecem em plantações de trigo ou grãos em geral, não só no Brasil, como em vários lugares do mundo, há 20, 30 anos mais ou menos, elas começaram a ser vinculadas ao fenômeno OVNI. E pelo que a gente tem, que eu digo, a comunidade de pessoas que pesquisam esse fenômeno. A partir da investigação, do pessoal que vai a campo, tal, é possível tirar algumas conclusões. Nesse caso, as pessoas que trabalham lá em Florianópolis especificamente, pesquisadores e investigadores da região, já descobriram que foi fraude. As pessoas que fraudaram já têm mensagem no YouTube, tiram sarro de todo mundo, da imprensa que divulgou a notícia. Quer dizer, uma boa porcentagem dessas situações que acontecem são fraudes, são brincadeira, geralmente com a intenção de tirar sarro e se divertir. Esse caso específico foi isso. Como acontecem as pesquisas de campo, por exemplo, no caso de Santa Catarina? A comunidade ufológica, a comunidade de pessoas que pesquisam esse fenômeno, chama um caso de casuística, isto é, aconteceu um fenômeno. Então, os procedimentos básicos, padrões, é ir até o local o mais rapidamente possível para que ele seja pesquisado sem a interferência de outras pessoas, entrevistar as pessoas envolvidas no local, saber das condições da área, se é uma área propensa, por exemplo, a cruzamento de aviões, helicópteros, uma série de coisas. Faça uma pesquisa da área em geral e retrocedendo ao passado também para saber o histórico do lugar e avante também, coletando materiais para pesquisa e análise, entrevistando as pessoas, enfim, tudo que for possível ao alcance de todas as ciências. Geralmente essa pesquisa ela é multidisciplinar. Se, por exemplo, no caso do círculo, se tem uma marca no local, é interessante ver se tem radiação, como é que ela pode ter sido feita. Então se coleta material, se entrevista as pessoas, se tira fotos, faz comparações com outros lugares do mundo. Enfim, várias pessoas com vários tipos de habilidade participam de uma investigação dessa. Você acha que existem provas definitivas de seres de outros planetas que vieram para a Terra? Não, provas definitivas publicamente divulgadas para a sociedade, não, senão a gente já saberia. O que existe, que parece que existem, são experiências, restos de supostas naves que caíram, filmagens de supostos objetos voadores não identificados, relatos de pessoas que tiveram contatos com algumas dessas criaturas, mas que já vieram a público, foram publicadas em livros, vieram à televisão, revistas e tal, mas não tem reconhecimento público da comunidade científica. Enquanto a comunidade científica mundial não admitir que o fenômeno é real e concreto, a gente não pode dizer que a gente foi visitado por seres de outros planetas. Enquanto não vier o embaixador oficial sentar aqui e dizer nós somos da turma tal, tudo fica muito no terreno da especulação. Existem várias teorias da conspiração de que o governo americano esconde as provas de extraterrestres ou de que eles já estão entre nós. O que você acha disso? Como eu te disse, os Estados Unidos, por serem líderes mundiais em tecnologia, em efetivo militar, em equipamento militar, conseguem rastrear o mundo, conseguem ter acesso a uma série de informações, documentos e objetos, artefatos, que outros países não tiveram. Existem relatos de que supostas naves caíram em 1947, 49, 52 e por aí vai. Muitos deles foram descartados, mas o interessante nessa história toda é que o mistério alimenta a expectativa. Enquanto você não souber o que o outro tem, você pode imaginar o que for. O que contribui muito para a desinformação, que eu acho que é o principal problema do fenômeno OVNI, é que muita gente que não estudou, que não tem conhecimento, ou que simplesmente tira conclusões precipitadas com relação ao assunto, opina, e geralmente é sobre essa opinião que a comunidade em geral, a sociedade em geral, faz os seus paradigmas e aceita as coisas. Os Estados Unidos podem ter algum artefato que caiu? Podem. O governo brasileiro pode. Podemos tudo, mas comprovadamente até hoje não existe. Existe um caso muito famoso em Roswell, 1947, que tudo indica que alguma coisa misteriosa caiu lá e que supostamente cadáveres de supostos extraterrestres foram recolhidos e guardados. Vocês podem ver que eu sempre uso o termo suposto, tudo indica, porque eu sou cauteloso, porque até agora a gente não foi lá e botou o dedo em cima. Pode ser que eles tenham isso? Pode ser, nada indica que não.
Mas, como já foi feita uma série de brincadeiras, picaretagens, simulações forçosas, tudo indica que é interessante para as pessoas que estão manipulando esse tema ou circulando com relação a esse tema, fomentem que ele seja visto de maneira não séria. Quem estuda hoje os fenômenos extraterrestres? Existe algum órgão do governo ou grupo de universidades especializados, ou isso virou assunto para gente curiosa, assim? Não, existem vários grupos da sociedade que fazem pesquisa do fenômeno OVNI. É sempre bom deixar bem claro. Eu até gosto de dizer que eu não sou ufólogo. Ufólogo é um termo que significa o pesquisador ou investigador do UFO, é um termo em inglês, e eu não gosto muito de usar porque a gente tem em português um termo que diz exatamente o que quer dizer isso, objetos voadores não identificados. Quem estuda objeto voador não identificado? A Força Aérea, pessoal ou representantes, trabalhadores profissionais que trabalham com clima, qualquer pessoa que tem interesse em qualquer coisa que se mexe no ar, pesquisa o fenômeno. Existe uma comunidade de pessoas específicas que vincula diretamente o fenômeno OVNI a extraterrestre. Essa associação imediata, que é o cerne da sua pergunta e é o cerne do que 99% das pessoas associa, extraterrestre com OVNI. São coisas diferentes. Coisas que se mexem no céu são objetos voadores não identificados. Disso tudo que se mexe no céu, 90% tem uma explicação. A gente tem que ir atrás dela. Às vezes a gente não consegue, mas a ciência dá cabo de explicar 90% delas. 8, 9% fica sem explicação. E esse problema dessa falta de explicação que às vezes a gente vincula direto com o extraterrestre. Pode ser que a explicação venha daqui a algum tempo, pode ser que seja algum tipo de asteroide, alguma coisa que pertence ao nosso universo que a gente ainda não identificou, mas que vai ter alguma razão no futuro. Quando eu digo esses 90% que a ciência sabe o que é, estou incluindo aí tudo que é picaretagem, tudo que é fraude, tudo que às vezes é confusão. Uma pessoa que nunca viu um avião militar dos Estados Unidos em forma de triângulo, e se vir um passando a alta velocidade, vai achar que é uma nave de outro planeta. Então, quem estuda isso são pessoas interessadas. Existem uma comunidade de ufólogos em todo o mundo, no Brasil é grande, porque o Brasil é um dos países em que o número de casos reportados e informados é um dos maiores do mundo. Gente muito séria que pesquisa isso. Tem muita gente também que eu não digo que não seja séria, mas tem outros interesses. Tem interesses comerciais, de ganhar dinheiro com isso, nada contra, mas é diferente de quem está tendo interesse, como, por exemplo, eu e uma série de outras pessoas, de tentar entender esse fenômeno para que a gente possa crescer como pessoa e sociedade, entender a vida e o mundo de maneira melhor. O modelo que é passado pela mídia de ET, com aquele corpo magro, a pele bem lisa, os olhos grandes, da onde que ele vem? Ele vem basicamente da literatura e cinema norte-americano, do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Na cena final aparecem seres desse tipo, e de um fenômeno bem disseminado pelos Estados Unidos, que é o fenômeno da abdução. Abdução vem do verbo abduzir, em português significa sequestrar. Pessoas que supostamente dizem que foram sequestradas e levadas para naves de extraterrestres e tal. 99 em 100 casos, essas pessoas descrevem seres pequenininhos, 1,50 m, 1,60 m, cabeça grande, formato de pera invertida, olhos amendoados, pretos, queixo afinado, corpo fininho, etc. Essa imagem, inclusive, foi capa de muitos livros e filmes e tal. É essa imagem que ficou disseminada na mídia em geral e na sociedade em geral. Então, muita gente associa direto objeto voador não identificado com extraterrestre e extraterrestre com o baixinho cinza. Tem uma série de outros supostos seres de outros planetas que são bem diferentes desses, segundo os relatos das pessoas que tiveram supostamente contato com elas. Nós mandamos sondas para Marte, por exemplo, e achamos que temos todo o direito de retirar material daquele planeta. Você acha que pode existir outros seres que estejam interessados na Terra? Sim, eu acho que a gente pode fazer uma analogia. Vamos imaginar que... Por que a gente pesquisa? Por que nós, seres humanos, fazemos pesquisas? Para entender a vida e o mundo de maneira melhor. Até onde vai a nossa curiosidade? Ela não tem limite. Até onde vai a nossa capacidade de pesquisa? Vai até o nosso limite de condição de fazer a investigação. A gente não tinha condição de sair do planeta no século XIX. No século XX a gente conseguiu. Se a gente tem condição de sair, trazer o material e coletar e pesquisar melhor, é parte nossa. Nós saímos das cavernas e estamos aqui até hoje por causa disso, para bem ou para mal. Se a gente partir do princípio que tem a gente como a gente em outros lugares, e se eles estão passando por aí e, de repente, numa dessas rodoviárias do cosmos, enquanto o nosso planetinha, com gente aqui, não seria
nós não faríamos a mesmíssima coisa de tentar pesquisar, de saber como é que eles vivem, que vida é essa? Exatamente essa perspectiva que eu acho que acontece. O que eles poderiam querer? Exatamente o que nós poderíamos querer, entender melhor como é que é esse tipo de gente, talvez algum tipo novo de energia, como é que esse planeta funciona, que riquezas ele teria. Quando eu digo riquezas, eles podem até ter um conceito diferente de riqueza, não é só coisa monetária. Enfim, curiosidade, como nós, qualquer pessoa inteligente tem, de como é que vivem outros seres vivos. Newton, a gente descobriu que você é muito viajador. Você poderia contar alguma experiência pra gente, assim? Então, eu sou viajante, algumas das viagens que eu fiz foram em relação a esse fenômeno OVNI, da pesquisa do fenômeno OVNI. Eu viajei a América do Sul inteira, do sul do Chile até a Colômbia, basicamente pesquisando as culturas pré-colombianas, de culturas antigas e tal. Porque eu gosto, e porque muitas das ruínas têm um fundo inexplicado, curioso, e que poderia vir a ter algum tipo de relacionamento com supostas culturas que vieram aqui há milhares de anos. Existe um pesquisador muito conceituado, que hoje está morando nos Estados Unidos, chamado Zecharia Sitchin, escreveu uma série de livros sobre o assunto, e ele vincula um grupo de seres que teria vindo aqui há 400 mil anos, e que teria sido responsável não só pela cultura egípcia, mas também pela cultura mesoamericana, no México, nos Andes, etc. Então foi nesse sentido que eu fui visitar e conhecer. Não só pela parte cultural, mas que supostamente poderia ter algum tipo de vinculação. Mas independente disso, é porque é bonito pra caramba também. Newton, você acha que tem essa influência dos povos pré-colombianos com um estudo de fenômenos OVNIs ou extraterrestres? Então, no meu íntimo, eu acho que a gente foi visitado há centenas de milhares de anos, eu acho que a gente foi visitado há centenas de anos, acho que a gente é visitado ainda hoje, e eu fico com uma frase do Carl Sagan no livro Contato, em que a protagonista do livro e também do filme, quando ela estava dando uma aula para crianças, uma criança perguntou se ela acreditava que a gente era visitado por ETs, e ela disse: se Deus criou o universo desse tamanho e só colocou a gente vivo na Terra, seria um tremendo desperdício de espaço. Então deve ter mais gente brincando por aí. Ai, que tudo! Newton, a gente vai convidar agora você para fazer parte da nossa estante. Você trouxe alguma coisa pra gente? Então, eu fiquei sabendo dessa história. Eu trouxe um livro que eu cometi há 11 anos, contando um pouco das viagens que eu fiz e tal. Eu fiz parte de um grupo de pesquisas que pesquisava o fenômeno, fiquei 10 anos lá e eu contei um pouco das nossas experiências que a gente passou em 10 anos de trabalho e tal. Newton, muito obrigada pelo presente. Adoramos ter você aqui no nosso quarto. E galera aí de casa, adoramos a companhia de vocês. Visitem nosso blog, quartomundotvusp.blogspot.com. É isso e até a próxima. Muito bem. Cara, adorei a viagem. Você acha que existem provas definitivas que já vieram seres de outros planetas para a Terra? Bruno, microfone. Sorry, eu falei assim. Quem estuda hoje os fenômenos extraterrestres? Caracterizando e tirando um pouco de credibilidade do tema. A gente já descobriu um monte de coisa sua. Sua mão de novo. A gente já descobriu um monte de coisa sua. Quando eu vim para esse planeta, há 4.300 anos, tudo era diferente. Aí eu me decidi me interessar por vocês terrestres. E aí eu comecei a estudar o assunto.